Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. 21 horas em ponto. Estamos no ar com seu programa ABP-TV aqui no seu canal da Psiquiatria. Nosso tema de hoje é a influência da internet no comportamento. Nós temos dois convidados mais do que especiais. Dr. André Brasil, direto da Bahia, e Dr. Rafael Caran, direto do Rio Grande do Sul. Você também pode participar deste programa através do Linha Direta, que eu vou falar já nele. Primeiro nós vamos assistir um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar, Diego. Atualmente é muito difícil encontrar alguém que não esteja conectado à internet por meio de algum eletrônico, seja ele o celular, tablet ou computador. Porém, o uso desregulado da tecnologia pode trazer males à vida do usuário, que muitas vezes acaba deixando o mundo real de lado para dedicar-se apenas ao mundo virtual. Tamanha interação tem influenciado diretamente no comportamento das pessoas, já que a internet tem feito com que nos tornemos mais conscientes do universo em que vivemos e daquilo que acontece em nosso redor. Para falar sobre o tema, o ABP-TV de hoje recebe os psiquiatras André Brasil e Rafael Caran. Como eu disse, você pode participar também deste programa através do Linha Direta. Quer saber como? Põe no ar. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP-TV. Muitas participações já chegaram aqui. E lembrando, mais uma vez, o nosso tema de hoje é a influência da internet no comportamento. Nossos participantes, Dr. André Brasil, direto da Bahia, Dr. Rafael Caran, direto do Rio Grande do Sul. E antes de começar a participação dos nossos dois doutores, eu gostaria de agradecer a participação dos dois, pois é uma participação voluntária. Então, em nome de toda a diretoria da ABP, agradeço realmente a participação deles aqui já antes de começar o programa, que com certeza muito honra toda a equipe da ABP. Eu vou dar meu primeiro boa noite para o Dr. André Brasil, direto da Bahia. Boa noite, Dr. André. Boa noite. Mais uma vez agradeço a sua participação e nós vamos começar com uma pergunta, que o nosso tempo é um pouco curto, 1 hora, às vezes a gente pensa que é um tempo grande, mas não dá para muita pergunta. Essa primeira pergunta vai para o senhor. Como podemos perceber quando a tecnologia está sendo usada de uma forma errada? Boa noite, amigos. Começo de maneira diferente, não brindando aos telespectadores, porque nós estamos utilizando uma ferramenta da web, então podemos chamar de web espectadores. Essa é a grande diferença. Como perceber que as pessoas estão utilizando a tecnologia de maneira equivocada? Quando você usa com exagero. Não quero descartar em momento algum que a internet seja uma ferramenta de validade, uma ferramenta que seja útil, porque seria falar mentira, porque todo mundo utiliza a internet para pagamentos no banco, para acessar alguma informação sobre cinema, alguma informação curta, mas utilizam para outros fins. Quando a gente fala a internet clássica que a gente conhece, ela popularizou no meado dos anos 90. As pessoas puderam ter computadores dentro de casa que baratearam, os custos ficaram mais acessíveis, e as pessoas conseguiam acessar a internet por linha de escada. Isso os mais jovens não vão se lembrar. A internet circulava a 64K, uma velocidade que seria hoje inimaginável por qualquer celular, por mais simples que seja. Naquele momento, foi uma grande revolução que as pessoas puderam acessar informações que estavam indisponíveis até então no cotidiano, que fosse de fácil acesso. Bibliotecas, vídeos, informações e livros que estavam em bancos de dados fora do Brasil. Mas, em algum momento, a coisa se perdeu um pouco, porque a internet deixou de ser passiva, onde você busca uma informação num site e ali colhe uma pesquisa rápida, quando passou a ser interativa, onde você participa da internet, onde você participa de informações, e aí entraremos bem em breve, de informações sobre rede social.
E aí que fala, quando você fica dependente das informações que vêm da internet, ali você começa a notar uma nocividade, onde você não mais consegue se desvencilhar, você fica viciado em tecnologia. Hoje, infelizmente, é uma coisa muito frequente e cada dia mais preocupante na população geral do Brasil. Ok, doutor André, muito obrigado pela sua primeira participação. Nós vamos descer agora, vamos lá para o sul, para falar com o doutor Rafael Caran, para responder uma internauta, doutor Rafael, de Portugal, a Edna, isso, ela não colocou o sobrenome não. Tenho síndrome do pânico, não saio sozinha e nem fico só. Uso a internet e vejo como uma certa liberdade de poder fazer sozinha aquilo que não posso fazer em um shopping, um supermercado e outras coisas como, por exemplo, estudar idiomas. Ultimamente, até roupas, maquiagem, tudo o que precisamos está ao nosso alcance para quem tem distúrbio do pânico. É uma verdadeira maravilha poder fazer mercado, por exemplo, sem ter que pedir ajuda. Até onde é benefício? Será que contribui para ficarmos mais trancados ainda no nosso mundo? A pergunta que manda é a Edna, doutor Rafael. Obrigado. Boa noite a todos. A pergunta da Edna é ótima para nós conversarmos sobre esse tema. Pelo seguinte, ela começa já dizendo, falando que ela tem transtorno do pânico. É muito comum transtorno de dependência de internet ou de tecnologia ter alguma comorbidade junto. Pânico é uma das mais comuns, junto com fobia social, transtorno de déficit de atenção, depressão, por exemplo. E ela pega uma zona cinzenta, né, que também acontece muito com quem tem fobia social, que existe o ganho é claro, ela consegue ter um acesso a inúmeras coisas pela internet que ela teria muita dificuldade pelo transtorno do pânico se não existisse essa ferramenta. Porém ela diz, olha, mas será que isso não pode me facilitar a vida por um lado e dificultar para que eu vá atrás de algum tipo de tratamento ou não vá me exigir para entrar em contato com outras questões do mundo fora da internet. É uma questão difícil, mas eu acho que a internet pode ter esse benefício, não há por que abrir mão dele, né? Mas a internet não vai conseguir dar para ela algumas questões que só se consegue através da vida fora da internet, um padrão de relacionamento superior, com maior qualidade, com mais companheirismo, intimidade, que isso não dá. A tela ela é diferente do cara a cara, do contato físico, né? E que aí, para essas situações, pode ser bastante limitante. Para fazer as compras, enfim, não vejo nenhum tipo de problema. Não há, as pessoas que não têm transtorno do pânico fazem compras pela internet e há só um benefício a respeito disso. A questão mais importante para ela ficar atenta é no padrão de relacionamentos. Ok, obrigado, doutor Rafael Caran. Obrigado também a Edna, de Portugal, prestigiando a nossa audiência aqui do nosso programa ABP TV. Nós vamos agora para a Bahia de novo falar com o doutor André Brasil. Doutor André, por favor, responda aqui ao Silvio Meira. Ele pergunta qual a influência da internet no comportamento humano contemporâneo. Boa pergunta, o Silvio. A influência total. Ninguém consegue imaginar qualquer função, mas por mais cotidiana que seja, sem que possamos utilizar a internet como um método de conquistarmos e conseguirmos o que desejamos no dia a dia. Só que o comportamento está ficando muito, entre aspas, dentro de uma caixinha onde só conseguimos fazer as coisas mediante a internet. Eu arrisco a pensar com vocês o seguinte. Imagine ficar um dia sem o seu telefone celular. Imagine um dia onde a sua rede 3G desapareça, onde você não consegue pegar informação nenhuma, não consegue contato no WhatsApp, não consegue entrar na sua página do Facebook. Imagine a dificuldade que nós temos. Então, não há como negar que hoje nós vivemos sob uma influência absoluta da rede social. Você não consegue, por exemplo, entrar
isso, imagine que todas as redes funcionam como isso, aí um caixa bancário sacar um dinheiro. Aquilo ali por trás tem uma rede que comunica, claro, não é internet clássica, mas que comunica com o banco. Mas se essa rede cai, você fica sem acessar as suas informações bancárias. Mas o comportamento, como bem disse agora a pergunta feita pela Edna e que o Dr. Caran respondeu, a pessoa começa a viver a internet como fosse uma segunda parte de si mesma. Ela facilita as ações, ela se protege do transtorno do pânico, utilizando a internet como mecanismo para não sair de casa, como um argumento. Inúmeros exemplos podemos dar. Uma pessoa com fobia social, com o Dr. Caran, eu conheço pessoas com esquizofrenia que conseguem utilizar a rede social como um escape do comportamento. Só que também desviamos a atenção e colocamos um ponto de interrogação nos exageros de conduta e de comportamento, principalmente hoje vistos dentro do WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta utilizada pela internet, onde nem todo mundo pode acessar as informações cotidianas, mas formadas em grupo, a gente não tem controle do que tem. Hoje, qualquer ocorrência que você veja na rua, você pode, com seu celular, que custa 300, 400 reais, ou aparelhos mais caros, como o iPhone, que custam em torno de 3.500 reais, tirar uma foto, fazer um vídeo e enviar instantaneamente para quem quiser. Isso determina vigilância, isso determina controle social, isso determina uma recompartimentalização das relações. Isso que torna perigoso. Isso é bastante grave. Ok, obrigado, doutor André. Vamos agora ao Sul com o doutor Caran, doutor Rafael Caran, para responder aqui ao Jorge Trindade Júnior. Prezados, boa noite. Sou residente no Departamento de Psiquiatria da Unifesp e novamente agradeço, manifesto a minha satisfação em participar. Fazendo uma interface com a filosofia sartreana, a essência, ou seja, a ideia de internet, veio antes de sua existência. Então, por que temos tanta dificuldade em lidar com ela? A pergunta é de Jorge Trindade Júnior. Boa noite, Jorge. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas vamos lá, vamos tentar conversar. A dificuldade da internet, ela vem... essa busca pelas questões que a internet nos fornece, ela vem de muito tempo mesmo. Vem por uma questão de identidade nossa, por uma questão de busca por idealizações, por uma questão de busca de velocidades, de gratificação imediata, e com uma tentativa da gente se construir como sociedade, que como o André estava nos dizendo, a internet modifica muito, e a gente que lê e estuda alguma coisa sobre a internet, vê como as coisas modificam rapidamente. De 2, 3 anos, modifica tudo, o tipo de instrumento que a gente está estudando já é outro. Há 10 anos atrás se discutia Second Life, hoje ninguém mais fala sobre Second Life. Hoje é o WhatsApp entrando de uma forma muito intensa na vida de todo mundo e de uma forma que fica difícil tu não ter o instrumento a ponto de tu te sentir fora, né, e não existindo socialmente, assim. Né? O André estava falando agora há pouco da questão de ficar sem o celular. Os britânicos até chamam isso de nomofobia, o medo de ficar sem o celular, né? Que a pessoa sente como se não existisse dentro do grupo, tem medo de estar excluída dentro do grupo, isso por questões de pouco tempo sem um instrumento. É uma questão difícil e que a gente, como sociedade, debatendo com esse tipo de conversa, a gente vai tentando observar e compreender esse fenômeno para poder usufruir da internet, que é uma coisa que é uma tecnologia maravilhosa que está aí à disposição para que a gente possa usufruí-la sem ter problemas maiores, né? Aproveita então essa sua conexão. Eu vou lhe fazer essa pergunta da Jade Socorro, mas na verdade eu gostaria da intervenção também do Dr. André Brasil. Essa pergunta eu vou fazer, eu gostaria que o senhor respondesse primeiro e depois eu gostaria também do comentário e a resposta do Dr. André Brasil. Essa pergunta é da Jade Socorro. A internet ajuda ou atrapalha?
Eu aplicaria só com fins de pesquisa a nível de estudo e trabalho. Meu filho trocou seu tempo livre após o trabalho pela internet. Obviamente, ele e a esposa se separaram. A maior influência se percebe nos jovens e nos adultos que estão sozinhos. Todo avanço tecnológico tem seu pró e seu contra. Temos exemplos de famílias que já não jantam juntas, perdendo a valiosa comunicação entre eles, dando prioridade à internet. Eu gostaria então da primeira explicação do Dr. Caran e em seguida do Dr. André. A pergunta é muito oportuna, ela entra em questões de tipo de uso de internet. E ela fala o tipo de uso que está associado ao a menor prevalência de problemas com o uso da internet, que é o uso para pesquisa em busca de informação. Uso para fazer download, para e-mail, chats, jogos, é um uso mais associado com problemas relacionados com a internet, prejuízo no trabalho, na família, como ela citou, e há de ter alguns cuidados, né? Pessoas que estão mais fragilizadas, pessoas que estão no momento de solidão, pessoas que estão com dificuldade no trabalho ou na vida familiar, a internet está sempre disponível, ou no computador, onde muitas pessoas trabalham hoje em dia, ou através de um aparelho de celular, ela está sempre ali, nunca vai deixar, a não ser quando faltar a conexão, enfim, mas ela está sempre disponível. Ela diminui a solidão de uma forma artificial, mas diminui e acaba sendo um caminho, um atalho para as dificuldades nossas, né, do ser humano, e que pode acabar, num momento de fragilidade, tendo maiores problemas com o uso da internet. Eu completaria o seguinte, até respondendo um pouco a pergunta anterior sobre as influências sartreanas da internet, eu digo que as influências vêm até um pouco antes, muito antes, aliás, por uma alegoria da caverna de Platão, onde se via o mundo através de um pequeno buraco. É o que, na verdade, a internet faz. A gente observa o horizonte, o que tem por fora do nosso olhar, muito facilmente. O fato de você, inclusive agora, você está nos assistindo agora aqui pela internet, você está utilizando a internet para fins educacionais. A mesma ferramenta, o mesmo computador, o mesmo tablet pode ser usado para outras finalidades. Como você pesquisa, por exemplo, um artigo científico, você está usando para informação. Dali nasceu a internet. A internet nasceu para pesquisa. Sempre quando a gente não sabe, existe uma internet dentro da internet, chamado Deep Web. É uma internet escondida, onde vocês não têm acesso. Só pessoas que têm muita experiência de lidar com codificações, porque é um mundo perigoso, onde vocês não fazem nem ideia do que tem por lá de perigo de informações deletérias. Uma outra coisa bem colocada é as relações sociais, inclusive familiares, onde, por exemplo, você utiliza a ferramenta para poder fazer pesquisa, enquanto o outro usa o dia todo para poder fazer pequenos joguinhos, conectar via WhatsApp ou via Facebook. Essa é a grande questão. Ter isso aqui em mãos, ter um celular em mãos, isso implica em estar conectado 24 horas por dia. Notem que muitas pessoas dormem com o telefone celular ligado. Usa como despertador. Isso é contato. Vocês vivem a dependência o tempo todo de estar com um aparelho celular sempre próximo de você. É difícil sair dessa relação. Ninguém hoje consegue ficar... Observe uma fila de cinema, observe um local, todo mundo conectado, todo mundo conversando, todo mundo batendo papo. Perde a capacidade, a qualidade da comunicação. Porque você consegue apenas comunicar verbalmente, onde você literalmente escolhe as palavras, onde você escolhe o que dizer, onde você diz o que apenas interessa você dizer e perde muitas vezes a espontaneidade. Esse que é o grande risco. Muitas pessoas, muitos casais, relacionamentos, famílias, estão às vezes com dificuldade de comunicação, onde não jantam mais juntas, onde não conversam, mesmo que saiam no final de semana para poder jantar ou almoçar, elas não se conversam, elas não interagem mais, porque tem sempre um celular ali no meio da conversa. Essa é a minha impressão. Ok, doutor André, muito obrigado. São 21h20, horário de Brasília. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Chegaremos daqui a pouquinho e você aproveite esse tempo para enviar a sua pergunta. O nosso tema de hoje, a influência da internet no comportamento. Nossos convidados,
Dr. André Brasil, direto da Bahia, e Dr. Rafael Caran, direto do Rio Grande do Sul. Aproveite esse tempo, mande a sua pergunta, segue ABP TV. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Horas 23 minutos, horário de Brasília. Nosso tema de hoje, a influência da internet no comportamento. Nós vamos direto ao Dr. Rafael Caran para fazer a pergunta: os jovens realmente são os mais atingidos? Os jovens são os mais vulneráveis e também são os mais atingidos. A adolescência é um período onde o indivíduo está criando toda a sua formação em nível de relacionamento, em nível de estrutura cerebral, toda a maturação cerebral, a última grande maturação cerebral é dada na adolescência. É um período onde eles têm muito acesso à tecnologia, tem muita comunicação social, e grande parte dessa comunicação social é dada através de instrumentos tecnológicos, se tem desde grupos de WhatsApp ou até mesmo de redes sociais. É um momento de bastante vulnerabilidade e precisa ter atenção a momentos de fragilidade do jovem que pode acabar levando ele à dependência, seja de jogos eletrônicos, onde um indivíduo com fobia social, por exemplo, pode acabar tendo um grupo, mas um grupo muito mais voltado para o jogo, ou pensei em menino porque jogos eletrônicos normalmente é mais comum em meninos, ou uma menina que usuária ou com dependência de redes sociais, de Facebook, por exemplo, também indo atrás de uma diminuição da solidão ou atrás de algum tipo de apoio emocional, sim, é mais vulnerável, é um período de maior risco e os pais precisam ficar mais atentos a esse momento. Obrigado, doutor Rafael. Vamos agora ao doutor André Brasil, direto da Bahia. Doutor André, essa pergunta do Thales Viana Coutinho que eu vou lhe fazer, eu queria a participação do doutor Rafael nesta resposta. E eu gostaria de iniciar pelo senhor, doutor André. Na visão de vocês, qual o efeito do uso das redes sociais para pacientes com fobia social? Melhora o quadro por permitir um nível de relacionamento menos ansiogênico ou isola mais o paciente por fazer com que eles busquem menos o relacionamento face a face? Boa pergunta, Thales. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do modo que o paciente encare a rede social. É muito fácil você abrir um Facebook e encontrar todos os amigos reunidos ali, só que eles não estão reunidos, eles estão na tela do seu computador, onde você dita com quem quer falar e como quer falar. Você pode se afastar desses amigos e se acostumar apenas a contactar com eles dentro da rede. E você começa a não construir situações reais
onde possa interagir de fato. O interesse da rede é você conhecer pessoas, é você reencontrar amigos de tempos passados, de época de escola, de época de faculdade, de infância, mas não é você viver a vida dentro da rede, porque você não consegue simplesmente. Alguns deles, talvez, reencontrando pessoas do passado, ou pessoas que, de alguma forma, exprimam algum tipo de confiança, elas conseguem, com alguma facilidade, ou talvez com algum empenho pessoal, reencontrá-las, e aí você quebrar um pouco desse gelo social e reencontrar. Só que você ficar sempre mascarado dentro da tecnologia, ancorado atrás de um computador, atrás de um celular, vivendo essa fobia social o tempo integral, isso é realmente muito complicado. Você tem que saber dosar e viver a vida lá fora. O Dr. Canan falou há pouco sobre o jovem. Muitos diagnósticos de transtorno de fobia social, transtorno do pânico, depressão, estão mascarados dentro de comportamentos aditivos, comportamentos viciados. E não apenas os jovens, pessoas mais velhas, tem pessoas que passam literalmente o dia postando notícias dentro de redes sociais. Nota o Facebook o tempo todo, pessoas postando coisas sempre positivas, dizendo que o mundo é belo. No Facebook você encontra tudo. E pessoas, inclusive, com fobia social, que, mascarando o seu sintoma, começam a dizer que a vida é bonita, que a vida é bela. Mas você só pode mudar a sua realidade se você for à rua. Você pode utilizar a ferramenta de internet, você pode utilizar a rede social como uma escada, como um facilitador de contatos. Porque você necessariamente no Facebook não precisa falar ao telefone. Você não precisa aparecer a pessoa. Você escolhe como você quer dizer, quando quer dizer. Então, tem que ter bastante cautela, porque pode ajudar ou pode aprofundar mais o problema. Dr. Canan, por favor. O André, eu concordo com o que o André está dizendo, e essa pergunta do Thales ela é excelente, assim, porque ela pega bem uma zona cinzenta do uso da internet. Quem tem fobia social, ele acaba tendo, pegando o exemplo da escada do André, né, ele acaba tendo um acesso aos primeiros degraus da escada que talvez ele não tivesse, caso a internet não existisse. Até aí, ponto para a internet. Tem estudos mostrando que pode ser uma experiência modificadora para quem tem fobia social. Tem outros estudos que mostram que a internet, quem é tímido ou tem fobia social na internet, acaba mostrando mais o seu verdadeiro eu na internet. Só que os mesmos estudos mostram que essa expressão do verdadeiro eu não foi preditora de relações fora da internet. E aí está o problema que o André falou, que é atingir as partes mais de cima da escada, que é onde está a maior nutrição dos relacionamentos. Então, a internet pode começar, ajuda ao início desse relacionamento, mas ela não ela é uma ferramenta que não fornece a possibilidade de um nível mais íntimo de como relacionamento face a face, que é num outro nível de nutrição. Ok, doutor Canan, aproveite a sua conexão. Vamos responder aqui ao Lucas Parisi. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. A metáfora afirma que o impacto da internet na saúde dos indivíduos está correta? Ou seja, podemos dizer que a internet impacta a vida da pessoa, quando hoje percebemos na clínica que a internet faz parte da identidade da pessoa. O que vocês pensam sobre isso? Boa noite, Lucas. Sem dúvida nenhuma, a internet impacta a vida da pessoa e possivelmente a identidade da pessoa. Não só na necessidade de lidar com esse instrumento, com a velocidade desse instrumento, com o tipo de vida. É diferente viver hoje, viver na década de 80, por exemplo. E também modifica, dependendo do uso que tu faz, a respeito da maneira que tu te coloca, da tua dificuldade ou facilidade de lidar com as tuas frustrações, com as tuas limitações, dentro também daquilo que o André falou do Facebook, onde se coloca muito mais, há um filtro gigante para se colocar aquilo que está funcionando, que está bem na sua vida. Aquilo, de certa forma, vai moldar
mudando e vai deixando o indivíduo mais imediatista e com uma menor tolerância à frustração, as frustrações da vida real, que são bem maiores do que num jogo de videogame ou numa relação mais superficial pela internet. Então acaba modificando, e aí eu vejo algo que com potencial de prejuízo importante, já que pode acabar dificultando uma maturação nessa parte social, né, e de tolerância às frustrações da vida. Ok, doutor André, vamos responder aqui a Aline, vamos responder ao Matheus Spinelli. As formas de comunicação, incluindo aquelas que são mediadas pelo computador, demandam um esforço cognitivo muito maior do que aquele que seria requerido naturalmente na comunicação cara a cara? Matheus, as perguntas hoje estão fascinantes. As perguntas realmente são cada vez mais elaboradas. Às vezes pode requerer mais cognição do que uma conversa normal, a depender do que você utilize para isso. Eu não acredito que uma rede social necessite você ter um nível de cognição mais apurado do que você usaria no tempo normal, porque você pode usar a coloquialidade, você pode conversar na rede social com mais informalidade do que você necessitaria utilizar no meio cotidiano. Por exemplo, rede social, ela não tem cheiro, não tem sabor, não tem tato. Você colocar todo o arcabouço do sensorial em funcionamento, você tem que colocar toda a função cognitiva a postos para poder interagir. Na rede social, você apenas tem a visão, obviamente no tempo, e às vezes a audição. Você não precisa colocar todo o sensório em funcionamento, talvez você use muito menos. E utilizar, às vezes, do seu vernáculo, do seu conhecimento de escrita, nem sempre é verdade, porque às vezes a gente dá algumas risadas com o que são postadas no Facebook, que são verdadeiras pérolas de assustar de vez em quando algumas pessoas. A gente brinca às vezes que dentro do Facebook tudo pode fazer, tem uma linguagem própria. Mas não acredito sinceramente que nas linguagens e no comportamento cotidiano na rede precisamos utilizar muito mais cognição do que nas relações, porque nas relações pessoais precisamos colocar muito mais da gente, muito mais do gestual, das palavras, inclusive utilizando o sensório com muito mais apuro do que a gente precisaria utilizar dentro de uma rede social. Ok, doutor André. Vamos agora ao doutor Rafael Caran para responder aqui ao Sérgio Portugal. As relações estão cada vez menos respeitosas. O mundo virtual permite que você encerre uma conversa simplesmente apertando o botão, sem qualquer preocupação com os sentimentos da outra pessoa. Este comportamento de pouca preocupação com o outro acaba contaminando as relações no mundo real? A pergunta é de Sérgio Portugal. Boa noite, Sérgio. A tua preocupação ela é muito válida. Eu acho que é uma pergunta que todos nós nos fizemos. Eu não sei te responder. Não li nenhum estudo sobre isso, então não teria algo científico para te dizer. Em relação à minha impressão, eu acho que sim. Acho que a gente nota uma sociedade mais imediatista, mais narcisista, menos tolerante, e isso vai, obviamente, para os relacionamentos. Na medida que os relacionamentos são mais descartáveis, são mais superficiais, o cara pode falar num aplicativo tipo Tinder, por exemplo, ficar com várias pessoas, ou uma menina com vários caras, quase um cardápio, muita gente, já tem mais ali um pré-aceite, é diferente, e eu acho que é menos rico, é mais fácil, mas é menos profundo. E se acostumar a isso, talvez equivale a tu comer miojo todos os dias, ao invés de tu pegar e ir atrás de um prato mais elaborado. Talvez não valha a pena, né? Ok, obrigado, doutor Caran. Vamos agora à resposta do doutor André Brasil para responder a Melissa. Eu estou fazendo esse ping-pong porque tem muita pergunta, então para que todos os internautas sejam contemplados com as valiosas respostas dos doutores.
Vamos lá, responder a Melissa Castro, doutor André. Existe uma tendência de querer mostrar-se excessivamente feliz nas mídias sociais? Melissa, sim, isso é determinante. Faça uma pesquisa rápida entre os seus amigos do Facebook, caso você tenha Facebook. Olhe uma foto triste de alguma pessoa na foto de capa. Mostre uma foto da pessoa doente, numa cama, num leito. Pegue uma foto da pessoa dessa na sua pior pose. Claro, as pessoas elas são exibicionistas. Como o doutor Caran também colocou, elas são também imediatistas. Existe uma necessidade hoje de você ter satisfação imediata do que você deseja. Então, as pessoas precisam se mostrar bem dentro da rede. Porque para elas serem aceitas, no tempo da escola, eu não sou tão velho, tenho 44 anos de idade, então não vivia tanto tempo atrás. Antigamente, para você ser aceito na escola, você tinha que ser interessante, um bom aluno, bem vestido. Hoje você precisa ter um comportamento na rede talvez mais interessante, como o doutor Caran falou, lembrou de um aplicativo chamado Tinder. Tinder é um rastreador de pessoas que ficam ao seu redor e que compartilham interesses. É tão descartável, isso é tão descartável, porque vocês elegem pela aparência. Vocês veem a foto da pessoa, diz se interessa ou não interessa aquela pessoa. Essa pessoa é bonita, essa pessoa é feia. Se por acaso a sua foto entrar no Tinder, uma pessoa curtir a foto e essas fotos se cruzarem, entre aspas, elas estabelecem um contato entre vocês dois. Quer mais imediatismo do que isso? Quer mais exibicionismo do que isso? As pessoas precisam, cada dia que passa, as pessoas usam o imediatismo. Quem tem filho hoje na faixa de 10, 20 anos de idade, vê, eles são altamente egoístas. Eles querem saber primeiro o que é interessante para eles e depois interessante para quem está por fora, a família e outros amigos. O que for interessante para eles, isso é fruto de uma geração tecnológica. Eu comecei a mexer com o computador ainda nos anos 80, em 82, já tem 33 anos de idade que eu mexo com computadores. Então eu estou acostumado, desde criança, a jogar pequenos videogames e meus vizinhos iam lá em casa jogar o videogame Atari, por exemplo. Fazia uma roda de amigos e todos brincavam. Era uma forma de interação, minha mãe, minha família incentivava, porque todos os amigos estão brincando, ninguém brincava mais de bola. Eu era péssimo jogador de futebol, não gostava de esporte, confesso. Mas era bom no videogame, gostava de fazer isso. Mas até hoje gosto de videogame. Mas antigamente não tinha aquela maneira de atrair, talvez, interesse para dizer na vizinhança que eu era, talvez, interessante. Era uma pessoa legal porque eu tinha um videogame. Hoje as pessoas todas têm um videogame, todas têm um celular, ninguém vai exibir. Eu já vi gente que aluga iPhone para ir para uma festa para poder, entre aspas, ostentar. Quer mais imediatismo? Quer mais exibicionismo do que isso? As pessoas, sim, elas utilizam as redes, utilizam a tecnologia para se exibirem. Isso é fato, isso é notório. Ok, obrigado, doutor André. São 21h39, horário de Brasília. Nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial, até para que os nossos participantes possam tomar uma água, que tem muita resposta ainda por vir. Mas aproveite esse tempo. Mande a sua pergunta. Nosso tema de hoje, a influência da internet no comportamento. Nossos convidados, psiquiatra, doutor André Brasil, direto da Bahia, e o doutor Rafael Caran, direto do Rio Grande do Sul. Aproveite esse tempo, mande a sua pergunta, voltaremos com o último bloco do nosso programa ABP TV. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV.
21h41, horário de Brasília. Nós estamos com o nosso programa ABP TV aqui no seu canal da Psiquiatria, com o tema Influência da Internet no Comportamento. Os nossos convidados, Dr. André Brasil, na Bahia, Dr. Rafael Caran, no Rio Grande do Sul, e é com o Dr. Rafael Caran que eu vou pedir para que ele responda a pergunta do Thales Viana Coutinho. Ele pergunta: a dependência de internet tem exatamente as mesmas características das demais dependências? Por exemplo, de álcool, ou ela tem alguma peculiaridade? Desculpe. Ela é excelente. Ela tem algumas características que se assemelham a outras dependências, não só dependências comportamentais, como dependências por uso de substâncias, como com álcool, e tem algumas particularidades também. Por exemplo, a dependência de tecnologia também tem tolerância, também tem abstinência, faz parte dos critérios diagnósticos a pessoa não tentar evitar o uso e não conseguir, mentir para os outros que não está usando. O perfil de comportamento acaba sendo muito semelhante. O perfil biológico e bioquímico também tem estudos mostrando bastante similaridades. Por exemplo, quando as pessoas que têm a dependência de tecnologia e posta alguma coisa no Facebook, WhatsApp, Instagram ou qualquer aplicativo que pode ter algum tipo de feedback de fora, o receber curtidas ou comentários pode ter liberações de neurotransmissores em níveis parecidos com outras atividades prazerosas que podem também ser viciantes. Tem alguns estudos até mostrando algumas similaridades com cocaína. Então, existe essa similaridade. Por outro lado, diferentemente de outras dependências, a dependência de internet é muito mais difícil de ter uma abstinência completa, porque ela é um instrumento de trabalho ou de pesquisa da maioria das pessoas. Não dá para dizer, olha, não entra mais na internet. Até um tratamento muito mais se preconiza um uso moderado da internet. Então é como se tu usasse o exemplo do álcool. É como se uma pessoa fosse abusadora ou dependente de álcool e tivesse que trabalhar no bar todos os dias. Então é uma dificuldade a mais que quem tem dependência de internet possui. É uma das vicissitudes que complicam o tratamento. Muitas perguntas chegando, e as perguntas que não houverem tempo de serem respondidas pelos nossos participantes, a assessoria de comunicação da ABP vai enviar essa resposta via e-mail. Chamar agora o doutor André, lá na Bahia. Doutor André, o Cláudio Lobo pergunta se é anormal passar mais tempo olhando para o celular do que para as pessoas em volta. Totalmente anormal. Você foi feito para olhar as pessoas, você foi feito para abordar as pessoas. Nada substitui o olhar, nada substitui o contato. Você ficar o tempo todo, é como você estivesse, por exemplo, sabendo que a sua geladeira está vazia, você entrasse na geladeira 10 vezes por dia para de repente aparecesse uma torta, ou aparecesse um bolo ou um sorvete do nada. Olhe ao seu redor e veja que as pessoas constantemente buscam satisfação. O Dr. Caran acabou de mencionar, existe sim um fenômeno de dependência. E é tão, ou às vezes muito mais grave de tratar do que uma dependência de algumas substâncias como cocaína e álcool, porque a pessoa, para poder se livrar da tecnologia, ela tem que usar a tecnologia. Hoje, alguns estudos, alguns trabalhos que são feitos para poder livrar a pessoa da dependência, tem que dessensibilizar o sujeito durante o uso da tecnologia, estabelecendo cotas de horário, estabelecendo momentos onde ela pode ir buscar satisfação. Porque a internet, a rede social, o contato, como todos esses dispositivos hoje de contatos sociais, eles causam satisfação e causam prazer imediato. Então, tudo que te dá prazer imediato, vicia. Tudo isso coloca a pessoa. E, claro, você ficar apenas buscando a pessoa via foto, via virtual, contato, e evitar, às vezes, quantos amigos seus vocês têm em rede social e que vocês não conhecem pessoalmente, e se abordarem você na rua, falar, eu te conheço de algum lugar, e você vai dizer, não te conheço de lugar nenhum.
De repente você lembra, você está no meu Facebook, você está no meu WhatsApp. Isso é um fenômeno comum. Só que hoje, infelizmente, nós não temos um método de tratamento específico para dependência, não temos clínicas de dependência à internet. Nós não temos como internar um paciente sob qualquer justificativa apenas porque ele ficou dependente de um jogo chamado Minecraft, ficou dependente de um jogo Call of Duty, ficou dependente do Facebook. Não existe uma clínica que trate. Agora, toda dependência esconde, como já falamos anteriormente, um transtorno adjacente. Ela traz com ela uma doença, traz com ela algum transtorno que faz com que o sujeito perca o interesse pelo social e entre numa realidade que ele escolhe como fazer. Esse é o grande ponto da internet, é você dita a regra. Você liga o seu celular na hora que você quer. Não é o pensamento que te faz pensar o negativo ou o positivo, é na hora que você determina a hora que você quer interagir. Claro, isso é completamente anormal, a pessoa não se interessar pela vida normal e ficar apenas interessado na vida alheia, como se fosse um grande Big Brother, de olhar apenas a vida do outro e esquecer que tem a sua própria vida para gerenciar e se preocupar com a vida do outro, mas de uma forma positiva, de uma forma afetiva. Ok, doutor Caram, o Luiz César de Doné, ele gostaria que o senhor comentasse sobre a recente resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe médicos de prestarem assistência à distância, seja por meio de ligação telefônica ou internet. Boa noite, Luiz. Pois eu não acompanhei tão de perto eu tenho conhecimento dessa medida, mas não acompanhei tão de perto o que levou a esse resultado. Eu entendo que tem algumas especialidades médicas na qual a consulta por internet ela pode ter baixíssimo valor, né? Outras talvez tenham outras talvez tenham utilidade, entre elas na psiquiatria. Aqui no Sul nós discutimos há pouco tempo o uso da internet para psicoterapia, e foi uma discussão bastante interessante e teve opiniões para todos os lados. E a ideia que se ficou é que para tu começar a fazer todo um tratamento pela internet seria diminuiria muito a qualidade do tratamento, mas que seria possível, em alguns casos, pacientes viajarem, pacientes estão no exterior, e ter já com um vínculo, já com uma aliança terapêutica, ter aquela consulta pela internet, não sendo igual ao setting de psicoterapia ou um setting clínico de um consultório, mas que pudesse ser, sim, de ajuda. Então, eu não sei se existe alguma divisão por áreas, eu acredito que não, mas acho que na área da psiquiatria talvez tivesse alguma utilidade. Agora, sem jamais sem ser nenhum tipo de comparação com a face a face, que evidentemente é muito superior. Doutor André Brasil, por gentileza, vamos responder aqui a Eliane Rafael, nós já estamos quase chegando ao nosso finalzinho aqui. Diante da situação apresentada, qual seria o papel psicossocial dos profissionais da saúde e da educação? Junto à internet, Eliane, eu creio que o uso das ferramentas digitais são fundamentais para esclarecermos o que nós queremos com a saúde mental. Estamos agora em voga da campanha da psicofobia, onde nós determinamos que o preconceito seja reduzido ou cerceado dentro da especialidade. Como há poucos dias vimos, infelizmente, dentro da própria rede social, alguns comentários de um jornalista do sul do Brasil, de Santa Catarina, que foi ofensivo ao caso do piloto da Germanwings que atirou o avião ao chão e determinando que aquele sujeito era perigoso pelo fato de ser depressivo. Eu particularmente, eu presido aqui na Bahia a Associação Psiquiátrica da Bahia, do qual eu tenho muito orgulho de pertencer há muitos anos, e agora, com essa função de presidente, eu tenho a determinação de ser um educador social, de fazer campanhas onde toda
e qualquer informação ligada à psiquiatria e à saúde mental seja purificada e colocada de uma maneira clara, para não haver deturpação. Eu acredito que a ferramenta da internet ela é indispensável para você divulgar as ações. O que chamamos de psicoeducação. A psicoeducação formal, a psicoeducação frente a frente, dentro de sala de aula, onde nós ministramos as palestras, essa é insubstituível, mas nós devemos replicar toda e qualquer informação que seja importante ao paciente. Não é, como já foi perguntado, se é fazer consulta virtual. Não, não é. A psiquiatria nunca vai fazer consulta virtual. Impossível, porque o paciente precisa confiar no seu médico, olhando frente a frente, determinando que ele pode tratar e confiar a sua vida. Agora, nós devemos, sim, dentro no ambiente social, hoje nos CAPs, hoje nas residências terapêuticas, em todas as modalidades de tratamento psiquiátrico e psicossocial, nós devemos colocar isso em prática o tempo todo. Nós devemos educar os pacientes e as famílias para buscar o melhor tratamento e o maior respeito. E nada melhor do que você utilizar as ferramentas virtuais como alerta a toda e qualquer condição que coloca a vida do sujeito e das famílias em risco. A internet, nesse ponto, sempre foi fundamental para agregar, e aí a gente pede que, junto à Associação Brasileira de Psiquiatria, a juntar esforços numa campanha contra o preconceito, contra o estigma ao doente mental. E uma campanha psicossocial, ela é de inteira importância, trabalhando junto com a nossa psicoeducação. Esse é o recado que a gente tem que dar. Tocaram, vamos responder aqui ao Jader Ferraz. Na verdade, ele pediu a resposta dos dois doutores e nós vamos atender, Jader Ferraz. Então, eu começo com a resposta do Dr. Caram e depois eu gostaria da intervenção do Dr. André Brasil. Prezados, boa noite. Solicito uma resposta conjunta dos palestrantes. Como vocês enxergam o futuro dos jovens das próximas gerações tão atrelado a ferramentas digitais? Já não há necessidade de criar barreiras para este movimento desenfreado da conexão sem limites? Obrigado, boa noite para você também, Jader. Boa noite, Jader. Eu acho que é uma preocupação geral, assim como eu estava falando com o André antes de iniciar, né, em relação à próxima geração, aos nossos filhos, como lidar com os instrumentos tecnológicos que estão aí, eles vão ter contato e de uma forma que seja saudável para eles e que não se tem uma geração de pessoas com muita dificuldade social ou de não tolerar frustrações e até mesmo de não tolerar a intimidade. A Associação de Pediatria Americana, ela sugere que crianças menores de 2 anos não tenham acesso a tablets, celulares e computadores com tela e tal. Até que ponto isso modifica alguma coisa? Não modifica nada, né? Mas a gente acredita, a gente tem um grupo de estudos aqui em Porto Alegre de adicções tecnológicas, a gente acredita que uma educação com os pais presentes, afetiva, uma criança com autoestima, com saúde mental, ela acaba sendo muito protetora para que ela não tenha uma adição tecnológica no futuro. Uma criança, um adolescente que tem uma capacidade social legal, que vai brincar com os colegas, que vai conseguir interagir e vai ter essa capacidade de se frustrar e ela vai ter menos facilidade para pegar e ter qualquer tipo de adição. Não sei se alguma medida restritiva funcionaria, não sei o que o André pensa disso, mas acho que seria, não sei, não me vem nesse momento como isso funcionaria. Acho que tem a ver com uma educação do uso e a partir disso talvez a gente tenha desfechos melhores. Bem, eu conheço somente um Jader Ferraz no Brasil, que é meu aluno, meu querido. Obrigado pela pergunta, Jader. Eu vejo no futuro algo que eu não sei que responder a você. Porque você não tem como entender com a tecnologia que vai surgir daqui a 2 anos. Nós lidamos hoje com iPhones, iPads, tablets, computadores. O que virá daqui a 2 anos? O que nos reserva? Eu tenho um íconezinho aqui do meu lado, vou mostrar a vocês meu guru, o Steve Jobs.
Esse homem foi um dos maiores visionários da história da humanidade. Ele criou, no final dos anos 70, um computador que hoje é referência. Estou falando por um deles agora, estou falando por um MacBook, que foi referência no acesso. Ele dizia: você não sabe o que você quer até quando você vê o que vai ver. Como, por exemplo, acabou de lançar agora um Apple Watch, não ele, que já é falecido, obviamente, o Steve Jobs, mas a empresa lançou um Apple Watch imaginando um relógio que vai interagir. Qual o futuro disso? Qual a facilidade que as pessoas vão ter para poder acessar a tecnologia? Uma criança hoje pega uma revista, ela não vai folhear a revista, ela vai abrir como se fosse zoom, imaginando que a imagem que ela vê estática se torne uma imagem dinâmica. Eu, sinceramente, não sei qual é o futuro. Então nós temos que recomendar, como o Dr. Caran perguntou, se existe algum tipo de conselho ou de restrição. Eu recomendo uma coisa com muito mais afetividade. Recomendo cautela. Recomendo que os pais e as mães sejam cautelosos para não haver abuso e não haver a antecipação da infância, da fase adulta, na infância. As crianças acessam muito mais facilmente hoje imagens inapropriadas de pornografia ou de conteúdo adulto com muito mais precocidade. As crianças hoje, elas se sexualizam muito cedo, através da internet, através das redes sociais, e principalmente hoje o que eu mais temo é esse mundo escondido que tem dentro do WhatsApp. Então eu não sei, acho que eu não daria um filho meu pequeno um WhatsApp, porque eu não sei o que acontece com ele. Então, é cautela, Jader, é cautela, meus amigos web espectadores, é cautela o tempo todo. Acho que esse tempo de cada um vai responder, é o passar dos dias. Então, é só o futuro quem vai responder. Ok, obrigado, doutor André. São 21 horas e 58 minutos. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Doutor André, aproveite agora essa conexão para suas considerações finais de participação nesta edição do programa ABP TV. Agradeço muito o convite da Associação Brasileira de Psiquiatria, da qual me orgulho muito em participar. Em nome da Associação Psiquiátrica da Bahia, eu saúdo todos os meus amigos que aqui assistiram esse programa. O tempo foi curto, as perguntas podem ser enviadas por e-mail e, por favor, já que falamos de internet, por favor, interajam também com a página do Facebook da Associação Psiquiátrica da Bahia. Vão lá, por favor, curtam. E a gente conversa lá e troca informações positivas, onde a gente pode, de um modo amigo, de um modo afetivo, todos nós interagirmos de uma forma futura para o bem da psiquiatria. Meus amigos, boa noite, obrigado pela participação de vocês e obrigado pelo convite. Ok, doutor André. Doutor Rafael Caran, direto do Rio Grande do Sul, as suas considerações finais sobre a sua participação neste programa. Eu gostaria de agradecer à ABP pelo convite, agradecer ao André pela conversa, pelo todo o crescimento que foi esse debate. Eu acho muito importante conversar sobre dependência de tecnologia, algo que a gente pouco aprende ainda na formação e algo que vai ser que cada vez existe mais procura nos consultórios e nos postos de saúde com pessoas com esse problema, não só pessoas com dependência já formada, mas dentro de algo dimensional, com nível um pouco menor, mas também com problemas com o uso de tecnologia. Eu acho que a gente ganha muito investigando e examinando com os nossos pacientes como eles se relacionam com a internet e não só para questões de diagnóstico, mas para entender o funcionamento psíquico de cada um. Então, acho esse debate muito interessante e eu fiquei muito feliz com a qualidade das perguntas. Acho que foi muito rico. Então, enfim, agradeço por poder participar. Ok, doutor Caran. E antes de eu agradecer a todos aqui, hoje, mais do que nunca, que nós estamos falando sobre a influência da internet no comportamento, nós vamos lembrar das nossas redes sociais, as redes sociais aqui da ABP, facebook.com/abpbrasil, no Twitter, @abpsiquiatria e no Instagram, @abpbrasil. Agora sim, eu gostaria de agradecer muito mesmo a participação do Dr. André Brasil, direto da Bahia,
e a participação também do Dr. Rafael Caran, direto do Rio Grande do Sul, sobre esse tema tão interessante, agradecendo muito a assessoria de comunicação da ABP, lembrando que muitas perguntas aqui ficaram sem ser respondidas, como o próprio Dr. André Brasil colocou, nosso tempo é 1 hora, são 60 minutos, muitas perguntas não puderam ser respondidas, porém serão enviadas as respostas via e-mail. Mas eu vou agradecer principalmente a você que participou, que esteve conosco durante esses 60 minutos. Lembrando que nós temos mais um encontro marcado na próxima segunda-feira, dia 13/4/2015, com o tema alcoolismo. Tenham todos uma semana assim fantástica e abençoada. Segue a ABP TV, segue canal da Psiquiatria.